Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Muito prazer, eu sou a Daniela Alvarenga e estaremos aqui juntos trazendo uma informação de última hora. Parece que agora Davi Alcolumbre manda um duro recado para os ministros da Suprema Corte, mesmo que em um certo ponto ele admitiu que não colocará aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes na mesa. Isso nós já sabíamos, mas algo que ele falou incomodou os ministros com certeza. Ele muda de opinião e já admite. Agora, anistia para os presos dos atos do dia 8 de janeiro está a ponto de ser sim aprovada lá na Câmara dos Deputados, porque já existe um sinal verde por parte de Hugo Mota e pelo que nós vamos entender aqui, será que Davi Alcolumbre está indo para o mesmo caminho? Nós esperamos que sim. Pessoal, Davi Alcolumbre, nós sabemos que ele tem um lado, mas nós sabemos que também, como muitos, existe aquilo que nós entendemos que todos têm a possibilidade de mudança. Graças a Deus que o ser humano pode mudar. E, pelo visto, é o que está acontecendo. Nós já vimos que o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques já se levantaram aí para defender os presos dos atos do dia 8 de janeiro em julgamentos. No entanto, que Marques e Mendonça, em casos dos presos de que foram condenados de 17 a 3 anos de prisão, os ministros alegaram que os processos não deveriam ser julgados no STF e que as ações eram ineptas, ou seja, não preenchiam os requisitos básicos para serem processadas, já que não houve individualização das condutas supostamente criminosas dos réus, o que é uma exigência da legislação processual penal. No mérito, os dois ministros alegaram que não há provas mínimas contra os réus. Mendonça, em seu voto, explicou detalhadamente porque o STF não tem competência para julgar o caso do 8 de janeiro. A Constituição Federal prevê que apenas autoridades com foro por prerrogativa de função, ou seja, foro privilegiado, que no caso o ex-presidente Bolsonaro, quando ocorreu os atos do dia 8 de janeiro, ele já não tinha foro privilegiado, assim como os ministros, todos aqueles que foram indiciados, condenados pela PGR. Nenhum tem foro privilegiado. Como que eles vão ser julgados na Suprema Corte? Como eles vão ser julgados no STF? É de se pensar, né? Mas o que nos deixou aí muito satisfeito em determinado ponto, esperamos que ele mantenha isso, o senador Davi Alcolumbre, que assumiu a presidência do Senado Federal, rechaçou discussão do projeto de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Disse que não era um assunto dos brasileiros, lembram? Parece que algo mudou. Como disse para vocês, graças a Deus o ser humano tem isso. Ele pode mudar, ele tem aí a escolha, o livre-arbítrio de mudança e mudar para o caminho certo. Nesta quinta-feira, Davi Alcolumbre já falou em outro tom. É ponderado que uma eventual anistia não pode ser igual para todos os envolvidos. Para o senador, é necessário fazer uma mediação e uma modulação da pena. Defendeu, porém, que também não haja um pluralismo e um puritivismo, né? Em massa por parte do judiciário, ou seja, que o judiciário não julgue de forma em massa, como está acontecendo, como o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques fizeram aí, né, a alegação que foi feita inúmeras vezes em todas as ações do 8 de janeiro que transcorreram no STF, mas foi sistematicamente rejeitada pela maioria. O entendimento é de que o eventual envolvimento de autoridades com foro, como deputados federais, justificaria o julgamento na Corte Constitucional. O Mendonça, assim como o Nunes Marques, lembrou que as denúncias e os votos de recebimento do relator não descrevem exatamente quais atos esses deputados federais teriam praticados. Ou seja, o que está acontecendo nem eram deputados, mas, no caso, pessoas normais, que nem foram privilegiados estão sendo julgados, né?
Nesse sentido, que argumentou Nunes Marques, a peça acusatória deveria apontar à luz da prova produzida na fase pré-processual os elementos essenciais das figuras típicas dos delitos previstos nos artigos. Segundo o ministro, não há denúncia qualquer elemento que estabeleça uma conexão mínima entre os fatos narrados e eventuais condutas comissivas ou omissivas de pessoas denunciadas. Agora, o que nos chama a atenção é que G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes, recebeu alertas da ABIN, mais de 33 alertas, e nada aconteceu, nenhuma decisão ajuizada pelo ministro Alexandre de Moraes pediu investigação para que o ex-GSI fosse investigado. Agora, como eu falei para vocês, a anistia não pode ser para todos, diz Alcolumbre, sobre o 8 de janeiro. Como assim? A anistia não pode ser para todos. Realmente, a anistia não poderia servir para G. Dias, que ele sabia o que havia de acontecer. Mas, esqueci, G. Dias não foi condenado, não é mesmo? O presidente Davi Alcolumbre, ele disse que uma eventual anistia para as pessoas que depredaram a sede dos Três Poderes em 8 de janeiro não pode ser igual para todos os envolvidos. A anistia não pode ser, mas as penas também não podem ser iguais para todos. Segundo o senador, é necessário fazer uma mediação e uma modulação da pena. Entenderam? Uma modulação da pena, mas não é sobre a anistia, porque quando existir a anistia, todos aqueles réus do 8 de janeiro, eles vão ser beneficiados. Por isso que no dia 16 de março existe uma mobilização defendida aí pelo ex-presidente Bolsonaro para que haja anistia para os presos do 8 de janeiro. Segundo o senador Davi Alcolumbre, é necessário fazer uma mediação e uma modulação da pena. Defendeu, porém, que também não haja um puritivismo, uma única, né, em massa, por parte do judiciário. É o que está acontecendo. O judiciário está condenando em massa. Ou seja, teve lá dias que eles condenaram 58 réus. Outro aqui, que eu busco para vocês, até que o André Mendonça, todos os casos, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eles têm se levantado e vindo aí, né, no caso, sempre defendendo os réus do 8 de janeiro. Teve casos de 14 condenados, 14 de uma vez só, 58, etc. Então, está totalmente errado isso que está acontecendo. De acordo com o senador Davi Alcolumbre, as penas aplicadas pelo judiciário são muito duras, o que resulta numa comoção por parte da população. Esse não é o caminho, disse Davi Alcolumbre. Ele já havia dito em outras ocasiões que a anistia é um tema que não vai pacificar o Brasil. Recentemente, ele descartou a possibilidade de da pauta ser debatida no Senado, mas pelo que nós estamos agora entendendo, ele mudou de opinião. Mas, ao respeito do impeachment, aí o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que o Alcolumbre, impeachment de ministro do STF, causaria problemas para o Brasil, ou seja, ele não vai colocar pedidos de impeachment na mesa. O presidente do Senado afirmou que o impeachment do ministro do STF, de ministros do STF, causariam problemas para 200 milhões de brasileiros. A declaração foi feita em entrevista. Temos que buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder. Um processo de impeachment de um ministro do STF em um país dividido vai causar problemas para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução, afirmou ele. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.